É isso, a Sirene ainda não é oficial, porque o Corinthians não oficializou a contratação do Igor Coronado, mas trazemos sim a informação de que há um acordo verbal, tudo alinhado, valores, tempo de contrato. O jogador já, inclusive, já se despediu do Al Ittihad, clube que ele defendeu nos últimos 3 anos. Houve ali uma festa com vários jogadores, feita pelo próprio clube, no centro de treino, no centro de estágio. Ali, evidentemente, ele se despediu. A informação que eu tenho é que ele chega no Brasil nos próximos dias, mas ainda essa semana, não sei se hoje ainda é segunda-feira, se é terça, mas acho improvável que seja depois de quarta, quinta, até porque o Corinthians tem pressa, precisa escrever o Igor Coronado até sexta-feira no BID, para o jogador então ficar à disposição, especialmente para o clássico contra o Palmeiras. Mas é isso, a informação de que existiu um acordo muito alinhado, muito bem alinhado, já existia desde a semana passada, 2 anos de contrato, 10 milhões de euros por todo esse período, ou seja, 3,5 milhões de euros por ano, o que dá mais ou menos 18 milhões e meio de reais por temporada, ou seja, um salário acima de 1 milhão por mês. Existiu sim alguns outros interessados, o Flamengo não foi um deles, o Flamengo no máximo tinha um jogador bem referenciado, mas nunca chegou a abrir conversas formais ou oficiais, que seja, e é isso. Pesou bastante o fato do Igor ser um corintiano, ter o desejo de jogar no Corinthians, conversou muito com o Romarinho, que foi seu companheiro no Al Ittihad nos últimos 3 anos, mas é isso, é mais um reforço para Antônio Oliveira. Igor Coronado, 31 anos, meio atacante, que muitas vezes também pode jogar aberto pelos lados, e não deve ser o único, e aqui sim uma informação também exclusiva, o Corinthians até sexta-feira vai em busca de mais um zagueiro, no mínimo. A ideia, o Antônio Oliveira já traçou, a gente pode conversar um pouco sobre isso, apesar do pouco tempo de trabalho, ele já identificou algumas lacunas no elenco do Corinthians, não pediu os nomes ainda, vai pedir ainda entre hoje e amanhã, mas já percebeu que falta um zagueiro, ou no caso mais um zagueiro, um lateral esquerdo por conta da lesão do Palácios, que não tem tempo ainda de volta, e se possível, aí vai depender muito daquilo que é o orçamento do Corinthians, mais um atacante possivelmente móvel para disputar espaço, ou quem sabe ter ali uma simbiose com Pedro Raul ou Yuri Alberto no ataque. Ô Bruno, só repete o valor então por ano, é 18 milhões e meio de reais por temporada, por ano, é isso, é 3,5 euros por ano, 7 milhões de euros no contrato de 2 anos, dividido por 2, 3,5, trazendo para a cotação atual 18,5 milhões de reais por temporada. Não fiz a conta exata, contando ou não 13º, mas certamente é um salário que gira em torno de 1,5 milhão de reais por mês. O PVC, verdade, 31 anos com esse salário, e agora que a gente falou muito sobre as finanças do Corinthians, né, na sexta passada, tá bem legal a entrevista, inclusive, para você assistir depois, se quiser, tá aqui no canal do Aldo YouTube. Queria que você falasse um pouquinho desse valor para um jogador de 31 anos, sabendo tudo que a gente sabe das dívidas do Corinthians. Eu acho que não dá para fazer uma coisa junto com a outra. Eu não contrataria o Coronado pela história dele. Porque é um jogador caro. Por que ele é caro? Porque ele está vindo dos Emirados, ele está vindo da Arábia Saudita. Ele está vindo do salário. E lá ganhava mais ou menos 2,5 milhões de reais por temporada. Até um pouco mais, dependendo da luva diluída quando ele deixou o futebol do Emirados Árabes. E aí ele vem, Domi, ele vem com o contrato dele na mão, ele está livre. Então não é que ele tem 1,5 milhão de salário, ele tem o salário dele, que deve girar em torno de 750 mil reais por mês, só. E aí o resto é o que ele dilui do contrato dele, como se ele estivesse vendendo a si mesmo. Ele é dono do contrato dele. Quando você vai contratar um jogador do Flamengo, você vai pagar 10 milhões de reais. É como se você pegasse esses 10 milhões de reais que você pagaria para o Flamengo e você desse para o jogador que está livre. Então, você dilui 10 milhões de reais que você pagaria para o Al Ittihad e você dilui em 2 anos. Dá 5 milhões por ano. 5 milhões por ano dividido por 6 milhões por ano. Por exemplo, 6 milhões por ano dividido por 12 meses dá 500 mil reais. Ele paga 1 milhão de salário e mais 500 mil que ele recebe de luvas. Isso é bom, levando em conta que o clube que tem a dívida? Não é bom, mas é a realidade.
A outra possibilidade é você não contratar ninguém. E aí nós vamos cair naquela conta que o Rosala Santoro, diretor de finanças do Corinthians, falou para a gente na sexta-feira. Ele precisa ter um time competitivo para ganhar a premiação. Ele precisa parar de ter custo. Então, ele precisa investir certo para ter um time competitivo, ter premiação, aumentar a receita e pagar a dívida. A pergunta é se o Corinthians está sendo certeiro na qualidade do jogador que chega, que é um jogador que tem trajetória na Série B da Itália e no Oriente Médio. Aí a pergunta, e a gente matou a charada no outro dia aqui, né, Bruno? Porque assim, eu falo assim, você acabou de dizer que um fator que pesa é ele ser corintiano. Ele nasceu em Londrina, só podia ser corintiano. Não que Londrina só tenha corintiano, mas Londrina é uma cidade muito... A massa corintiana é grande. É muito corintiano. O que pesa, o PVC, o que pesa a favor, claro que não é uma garantia de resultado que vai chegar e que vai dar certo. Mas o que traz um alento para o corintiano, especialmente para as contas do Corinthians, é que foi um jogador lá atrás avaliado pelo Mano Menezes de forma positiva. O Duílio já tinha interesse nele, ou seja, é o nome que já vinha da direção antiga, do antigo treinador, troca agora para o Augusto subscreve, troca do Mano para o Antônio subscreve. Então, pelo menos há uma percepção de todos querem o Igor Coronado. Quando é assim, a chance de sucesso é um pouco maior. Não é garantia, mas é um pouco maior. Se fosse um jogador que o scout queria e o treinador não, que o diretor queria, mas o presidente não, nesse caso específico, todos querem o Igor Coronado, para além do próprio Igor Coronado. Boa, Bruno. Agora, o Corinthians venceu na estreia do técnico, né, a Portuguesa, 2-0, e ele disse que em 2 treinos ele já conseguiu mudar um pouco o time. Vamos ouvir o que ele falou depois da vitória? Nestes dois dias, e fui eu que também fiz muita questão de poder hoje estar aqui presente e dar estes 2 dias pelo menos. É evidente que não se faz tudo em 2 dias, mas consegue-se dar um mínimo de organização dentro daquilo que são as 2 fases com e sem bola. Dentro da organização podemos trabalhar aquilo que é, em termos defensivos, o nosso início de pressão no tiro de meta do adversário, situações de bloco médio, de bloco baixo, termos posicionamentos claramente definidos e comportamentos claramente que nós temos. Em termos ofensivos, a mesma situação, as situações do início de construção em tiro de meta, portanto, termos a situação curta, de acordo com quando o adversário coloca uma linha de pressão a 1, quando coloca uma linha de pressão a 2, portanto, há uma panóplia enorme de comportamentos que têm que ser trabalhados e é evidente que as bolas paradas, que para nós são determinantes e fundamentais e sempre foram naquilo que é a nossa forma de jogar, porque ela pode determinar jogos para um lado e também pode desbloquear para nós, portanto, estou muito feliz. E aí, PVC, o que você achou? 2 dias só de treino, mas ele parece confiante e empolgado, hein? Ele partiu para o sistema, mudou o sistema, né? Ele passou a jogar com 3 zagueiros, é seguro nesse primeiro momento. Ele terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado no Cuiabá jogando com 3 zagueiros. E assim como eu desenhei o Palmeiras agora há pouco, é o mesmo sistema, então é uma sanfona, é um 3-4-1-2, vai, porque o Garro jogou na frente da linha de 4, então ele faz Félix Torres, Raul Gustavo, Caetano, são os 3, aí ele tem o Hugo de um lado e do outro, aliás, foi o Wesley de um lado e o Fagner do outro, com o Maicon e Ranieri por dentro, então ele faz uma linha de 4. Na frente vem o Garro e ele faz Yuri Alberto com movimentação, que ajuda muito o Yuri Alberto, e o Pedro Raul centralizado. Então ele faz um 3-4-1-2. Mas quando perde a bola, ele volta os 2 alas, faz uma linha de 5 na defesa e puxa o Garro, então ele faz 3 no meio e deixa os 2 na frente. Ele faz um 5-3-2. É uma sanfona, depende muito da saída dos alas para funcionar. Ele fez isso bem no Cuiabá no ano passado. A lembrança de que o Cuiabá terminou na frente do Corinthians no Campeonato Brasileiro é importante. O Cuiabá foi 12º, o Corinthians foi 13º. Ele tem na organização um técnico português que tem toda a característica dos técnicos portugueses de muita organização tática. Isso ele vai oferecer, já ofereceu no primeiro jogo. Mas assim, eu não gosto quando diz assim: então ele chegou e os jogadores já se demonstraram um interesse diferente. Isso a gente vai ter que ver a médio prazo.
Isso é um jogo depois do outro. PVC, sabe qual é a grande preocupação dele com os jogadores que têm em mãos? Bola parada. E ele falou isso na coletiva de ontem, pós-jogo. Ele tem um temor muito grande para já. Eu acho que o fato de jogar com 3 zagueiros é habitual do Antônio, mas digo que jogou com 3 zagueiros ontem, também por conta da ausência de um lateral esquerdo. Mas ele detectou, e isso aí é notório, é visível, que os laterais do Corinthians são demasiados baixos. O Fagner, por exemplo, o Palácio está lesionado. Tanto é que eu não me surpreenderia que o próximo lateral esquerdo, não o direito, porque o direito é o Mateuzinho, está contratado, também deve ser anunciado essa semana. O lateral esquerdo que ele vai pedir é um lateral alto, para quem sabe assim ele abrir mão dos 3 zagueiros, jogar só o Félix e, no caso, Raul Gustavo, que seja, ou o Caetano, ou a contratação de algum zagueiro, para aí sim, o lateral esquerdo, dada a estatura, ser um jogador mais participativo, então ele abriria a mão de 3 zagueiros, traria o Ranieri para puxar jogo, como sempre fez o Cuiabá, e aí ele abriria a mão. Então, para mim, ontem, os 3 zagueiros foi uma questão mais de é o que ele tinha em mãos, é aquilo que ele poderia fazer, e foi como foi. Estão falando aqui no nosso chat, o Fauri Nunes de Lima, muito obrigada, que ele melhorou muito o time, isso é inegável. Você já consegue ver isso, PVC? Ou foi apenas o primeiro jogo, torcedores, calma? Eu acho que tem algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, o Garro jogou. O Mano não conseguiu escalar o Garro nenhuma vez. O Garro é um jogador mais criativo. Que eu não acho... Os jogos, Corinthians e Santos, que já não eram Mano, ou São Paulo, da quebra do tabu, ou Corinthians e Novo Horizontino, que é a derrota em casa que derrubou o Mano. O Corinthians não era um time desorganizado, na minha opinião. O Corinthians era um time sem nenhuma criatividade. Então, era um time que defendia de uma maneira organizada. O jogo contra o Novo Horizontino foi uma bagunça, mas assim. O jogo contra o São Paulo é um time que se defendia de uma maneira organizada, se desorganizou quando tomou o primeiro gol e se desesperou, mas defendia organizado, saía para construir o jogo organizado, mas não acontecia nada. Circulava a bola, tocava e não acontecia nada. Quando você tem o Yuri Alberto recuperando confiança, o Maicon jogando bem como jogou ontem, e o Garro, que é um jogador criativo, o jogo flui mais. E depois tem uma outra coisa. E o Wesley vem solto, né? E o Wesley vem solto. E quando você marca um pênalti, como que foi marcado do Patrick e no Fagner, também fica mais fácil. E talvez ele tenha trazido um pouco de leveza também, né? Para os bastidores do Corinthians, que a gente tem acompanhado, não tá fácil. E aí ele fez uma brincadeira, eu achei boa. Quero saber a opinião de vocês e do chat também. Ele, quando terminou o jogo, ele mandou beijo para a bancada, muitos beijos. E aí ele foi perguntado sobre isso na entrevista, olha só. Eu agora ia dizer que era para a minha sogra. Não, sabe que eu felizmente tenho a minha família aqui comigo, portanto, e sabe que é o alicerce, o meu grande alicerce. São eles, a minha esposa, os meus filhos, e não estou a brincar, estava mesmo aí a minha sogra. Muito bom, né? Obviamente fazendo referência ao vídeo. Mas o melhor é a risada. O melhor é a risada quando ele fala, algum repórter ou alguém da assessoria do Corinthians, não sei, quando ele dá a resposta, a primeira gargalhada é muito boa. É muito boa. Não estou mesmo brincando, estava aí mesmo minha sogra. E ele falou com o Vitor. E até acho que o PVC. Então é isso, a relação dele com o Vitor é boa. Eu acho que como estava no subconsciente dele, a história de sogra, e o beijo foi para a sogra de fato, ele juntou tudo ali, escorregou e logo depois corrigiu. Eu não acho, sinceramente, eu posso ser muito, sei lá, hipócrita ou, sei lá, nada. Eu acho que não foi uma piada ou uma provocação. Piada foi, não foi uma provocação com o Vitor Pereira. Estava no subconsciente dele o assunto, o beijo foi para a sogra e aí criou o que criou. Não estou mesmo brincando. Também mesmo com a sogra, provocação. Eu senti que foi no tom leve, de brincadeira. Isso é um bom sinal e pode agradar a torcida, né? Pode conquistar a torcida assim, né, PVC? Pode. Ganha muito. Claro que não foi de propósito, mas ganha. Ele sabe o tamanho que é ser técnico do Corinthians, já falou sobre isso. E ele falou que ia ligar para o Vitor Pereira. Não tenho certeza se ele telefonou para o Vitor Pereira, mas a relação deles é muito boa, como o Bruno disse.
E ele falou que ia ligar para o Vitor Pereira. Eu até troquei mensagem, eu falei isso para ele também, tipo, é bom falar com o Vitor Pereira, porque você, neste momento, principalmente do Corinthians, é muito importante trocar experiência com quem conhece o ambiente. O ambiente do Corinthians é muito positivo quando o time está empurrando, mas é muito pesado quando não é. E você sabe de onde vem a crítica, onde é que está o inimigo. As paredes têm ouvidos, então é importante ele conversar, ele saber de onde vem a bala. E ele ficou de ligar para o Vitor Pereira, eu acho que é importante mesmo. O Vitor Pereira tem uma experiência de 1 ano no Corinthians, quase 1 ano de Corinthians. O Vitor Pereira não ficou no Corinthians porque ele sabia que daquele mato não ia sair coelho. E o desafio do Antônio hoje é fazer com que desse mato aconteça, saiam coelhos, que desse ambiente ele consiga construir um time de futebol mais forte e mais leve. Muito bom, muitas mensagens aqui nessa segunda-feira de carnaval. Obrigada demais, não esquece de deixar o like. Joaquim Elias está falando aqui que é muito seu fã, desde a ESPN. E bom dia para mim também e para o outro amigo aí. Foi educado, né? Falou bom dia para todo mundo. Eu também sou fã do PVC desde a ESPN. Não, estamos somos, né? Somos. Eu não tenho nem cabelo branco. E o Bira tá falando aqui, ó, é muito humilhante para o futebol brasileiro esse monte de técnicos portugueses. Os nossos técnicos não evoluíram. Você tem essa sensação também, PVC? Não, eu acho, já falei muito sobre você ter, os portugueses têm 76 títulos em 30 países diferentes no século XXI, porque o técnico português foi à escola. E o Brasil tem grandes técnicos, inclusive um deles que podia ter virado técnico mais de ponta é assistente do Antônio, que é o Bruno Lazzaroni. Bruno Lazzaroni, filho do Sebastião Lazzaroni, foi técnico do Botafogo e é assistente do Antônio Oliveira desde o Atlético Paranaense. Tem bons técnicos, a gente tem um déficit teórico no Brasil que na minha opinião, tem muito a ver com o país. Se o maior déficit do Brasil é a educação formal, é natural que o maior déficit dos técnicos brasileiros seja a teoria. E os técnicos portugueses, até 2006, 68,5% dos técnicos campeões portugueses eram estrangeiros. Até o Codriance, campeão pelo Porto em 2006. De lá para cá, 2006 é 1, 2016 é 11, 2026, 21, 19 campeonatos, 18 foram vencidos por portugueses. Só o Roger Schmidt com o Benfica na temporada passada quebrou essa sequência. Por quê? Porque os técnicos portugueses melhoraram. E aí você tem o técnico português campeão na Grécia, Fernando Santos, técnico português campeão na Inglaterra, na Espanha e na Itália, José Mourinho, técnico português. O Peseiro agora vice-campeão na Taça Africana, pela Nigéria. O Leonardo Jardim, campeão francês pelo Mônaco. Você passa a ter técnicos. O Abel Ferreira, campeão brasileiro. O Pedro Martins, campeão na Grécia. Aí você passa a ter o Manuel José, campeão no Egito, que foi na década retrasada, mas foi neste século. Então, você melhorou muito isso. E o Brasil precisa fazer o mesmo trabalho. Não significa que não existam bons técnicos brasileiros. Existem muitos. A diferença é que Portugal conseguiu juntar teoria com prática. E teve uma grife chamada José Mourinho, que espalhou a capacidade do técnico português por vários lugares do mundo. Não é humilhação, não. Perfeito.